Então ele vai desenvolver, a partir da sua intelectualidade, a partir da sua racionalidade, toda uma visão de mundo que é perfeita. É que a partir do desenvolvimento das capacidades clarividentes do ser humano, todo o cristianismo será desenvolvido. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Passados os dias da Semana Santa, nós vamos começar agora uma outra fase desses nossos podcasts. Nós vamos tratar aqui do cristianismo como um fato místico. Nós vamos tratar aqui de algo que pode ser chamado de o quinto evangelho, que é o quinto livro sobre as boas novas. A palavra evangelho quer dizer boa nova. E nós vamos falar aqui também dos 4 evangelhos já existentes sobre a perspectiva do cristianismo como um fato místico e sobre a perspectiva deste quinto evangelho. Esses termos são também o título de 2 livros de Rudolf Steiner, que nos agraciou com a antroposofia, que foi por sua vez agraciada a ele pela atuação do arcanjo Miguel, e que por sua vez foi agraciada a Miguel por atuação do próprio Cristo e da Sofia cósmica, da sabedoria cósmica. A palavra antroposofia quer dizer a sabedoria sobre o antropos, a sabedoria sobre o ser humano, a sabedoria sobre o homem. E efetivamente a antroposofia, ela nasceu aos pés da cruz. Quando Cristo diz para Maria: mulher, eis o teu filho, se referindo a São João, que também estava aos pés da cruz. E quando ele diz a São João: eis a tua mãe, ele decreta, determina, com o seu poder divino, o nascimento da antroposofia no mundo. São João ali representa o antropos, o ser humano no seu exato passo do desenvolvimento espiritual, esperado para a sua época, esperado para o seu tempo. E Maria representa a sabedoria cósmica encarnada. E efetivamente nela se manifestava um ser espiritual, que é o ser da Sofia cósmica, da sabedoria cósmica. Esse ser não nasceu com ela a partir do seu nascimento físico, mas esse ser se uniu a ela no batismo do Jordão, em total sintonia, sincronicidade, no mesmo passo evolutivo em que o ser do Cristo se uniu a Jesus de Nazaré, no momento do batismo do Jordão. 2 seres espirituais muito elevados desceram à Terra naquele momento. E é essa sabedoria cósmica manifesta nos envoltórios físicos, nos envoltórios físico, etérico e astral de Maria, mãe de Jesus, a Maria do Evangelho de Mateus. É esse ser que vai
se unir agora ao Antropos, a São João, como um grande impulso evolutivo que é dado para toda a humanidade. Todas essas coisas, meus amigos, elas são muito bem explicadas, compartilhadas, ensinadas, transmitidas por Rudolf Steiner nesses dois livros, O Cristianismo como um Fato Místico, O Quinto Evangelho, e também nos comentários que Rudolf Steiner faz aos 4 evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. A obra de Steiner é muito vasta. E eu, desde o início dos meus estudos da antroposofia, o que me conectou à antroposofia foram alguns destes livros. Desde o início, o meu contato com a antroposofia foi a partir do cristianismo esotérico, fundado por Rudolf Steiner. A providência divina me encaminhou para a antroposofia a partir desses conhecimentos e a partir desse estudo. Diante de tudo que poderia haver, desde o início, o cristianismo é aquilo que se tornou fundamental nessa minha jornada através da antroposofia. E essa jornada está chegando num momento interessante, em que eu consegui me tornar um instrumento adequado para compartilhar esses conhecimentos. É um processo de transformação da consciência. E eu escrevi o livro Muito Além de um Conto de Fadas, tudo aquilo que nossa consciência nos revela, exatamente para mostrar esse processo de como o ser humano, a partir de uma visão completamente materialista do mundo, alguém que tinha uma biografia que não lhe revelava ainda nenhum aspecto invisível desse maravilhoso mundo espiritual que silenciosamente guia todos os nossos destinos na Terra, sem que nós tenhamos ainda a menor consciência de que isso está ocorrendo. E de como essa consciência, ela vai se transformando conforme gradualmente, pouco a pouco, em pequenos e grandes milagres, em pequenas e grandes revelações, onde o mundo espiritual se desvenda diante dos olhos, ou se desvenda diante da consciência humana, a nossa consciência vai se transformando. Esse é o objetivo desse livro. E aqueles que leem esse livro, eles efetivamente sentem que eles estão num diálogo comigo o tempo todo, como se eles estivessem me escutando narrar essa história. Mas na realidade eu explico que quem está com eles o tempo todo é a própria consciência de cada leitor. Como a minha consciência ali no livro, ela traz tanto a percepção do ego humano, do nosso pequeno ego, terreno e temporal, mas também do nosso eu, que é o nosso espírito, a nossa individualidade divina, que está fazendo apenas uma jornada aqui na Terra, como parte dos seus processos evolutivos, descendo aquilo que de mais denso existe no universo, para que a partir dessa densidade, a alma e o espírito possam desenvolver um dia toda a leveza que os coloca como membros conscientes de um mundo espiritual, pleno da vida
de seres espirituais, que gradualmente vão se revelando ao ser humano por amor. A vida desses seres é uma vida movida, é uma vida completamente preenchida pelo amor cósmico, pelo amor de toda a criação. Toda a criação é puro amor. E esses seres trazem em si de maneira muito viva esse amor cósmico criativo. E é em função desse amor habitar nesses seres que eles gradualmente vão se revelando por amor ao ser humano. Isso, meus amigos, aconteceu aqui na Terra com o Cristo. O Cristo, ele foi se revelando pouco a pouco aos seus discípulos. Enquanto estavam caminhando com o Cristo sobre a terra, os discípulos não tinham ainda olhos espirituais, visão espiritual, para perceber o que ocorria sob as camadas mais sutis do corpo astral, do corpo etérico e do corpo físico habitado pelo Cristo. Essas coisas ficaram invisíveis aos olhos dos discípulos, porque o que ocorreu com eles durante toda a vida com o Cristo foi que gradualmente órgãos espirituais clarividentes estavam se formando nos envoltórios dos próprios discípulos, dos próprios apóstolos. E a gente vai poder perceber que a Bíblia, ela nos traz uma narrativa de uma revelação gradual de como essa capacidade clarividente foi pouco a pouco se manifestando nos discípulos, nos apóstolos, e de diferentes formas. E nós vamos ver, meus amigos, na própria narrativa da Bíblia, como pouco a pouco os fenômenos da clarividência vão se revelando. Nós vamos trazer isso sobre a forma de um desenrolar do fio da meada a respeito dessa revelação dos fenômenos clarividentes na Bíblia. Nós lemos, meus amigos, nesses dias, os evangelhos no momento do sábado de Aleluia e depois da ressurreição, mostrando como Cristo se revela primeiro aos mortos e só depois aos vivos. No sábado de Aleluia, já era Páscoa para os mortos. Os mortos viram o Cristo ressurreto antes que os vivos o vissem, porque os mortos, eles já estavam na dimensão da realidade espiritual. E ali eles não precisavam do desenvolvimento de órgãos clarividentes ligados ao corpo físico, mais precisamente ao corpo etérico, que é sobreposto ao corpo físico, para que com órgãos espirituais eles pudessem ver o Cristo, despojado do aparato físico, despojados da corporalidade física. Naturalmente, eles já viviam no mundo espiritual e tinham as percepções espirituais. Então a gente pode dizer que essa é a primeira gradação. Aquilo que os mortos podem ver e aquilo que os vivos podem ver. E assim os mortos puderam antes ver o Cristo, porque o Cristo foi até eles nas dimensões espirituais densas, baixas, na qual eles estavam para libertá-lo. A morte, meus amigos, pode ser comparada à noite. O sono é o irmão da morte, como nós lemos no lindo texto de Emil Bock, em diferentes passagens. E esse sono representa também a antiga clarividência. E aí na Bíblia nós temos uma manifestação muito importante dessa antiga clarividência,
quando Cristo vai ter com Natanael sob a figueira. E no texto bíblico é dito que Natanael é um verdadeiro judeu. O que isso significa? Significa que ele estava cumprindo fielmente os passos evolutivos esperados para todo o povo judeu. Ele não estava atrasado em sua evolução. Ele estava cumprindo exatamente o passo evolutivo que deveria ser cumprido naquele momento. E é por isso que ele teve a graça de se encontrar com o próprio Cristo no mundo espiritual. Ele conseguiu se despojar do seu corpo físico e mesmo assim manter a sua consciência como uma consciência de vigília durante o seu sono, à noite. Essa é a imagem. O sono e a noite se relacionam. Assim como a figueira se relaciona a um tipo de clarividência que era noturna, um tipo de clarividência que não era totalmente consciente, como a consciência de vigília. Mas aqueles que a desenvolviam a um estágio bastante avançado, eles podiam ter essa consciência não durante o dia, mas à noite, nesses processos de deixar o corpo físico e aí ter um contato plenamente consciente com o mundo divino espiritual. E isso, meus amigos, representa, na Bíblia, a indicação exatamente desses conhecimentos sobre como a antiga clarividência se manifestava. E, meus amigos, pouca gente comenta, porque é necessário entender esse fio da meada a partir do desenvolvimento da clarividência, a partir de uma visão do cristianismo como fato místico, a partir da visão do quinto evangelho e a partir de uma visão clarividente sobre os outros 4 evangelhos para se compreender essas coisas. E o que ninguém fala é que Natanael se tornou um dos discípulos do Cristo depois da sua morte. Quando nós lemos que Cristo vai se encontrar com os discípulos com o corpo ressurreto, se não me falha agora a memória, na Galileia, Natanael é um deles. Natanael passa a fazer parte desse círculo mais íntimo dos discípulos do Cristo, a ponto do seu nome ser mencionado na Bíblia, dentre aqueles que se encontraram com Cristo. Então a gente pode, a partir daí, começar a puxar esse fio da meada, começar a desenrolar esse novelo, a partir da experiência da antiga clarividência noturna, atávica, uma clarividência do mundo do sono, que não é plenamente consciente no corpo físico, mas que pode se tornar consciente nessa experiência fora do corpo físico. Então, Natanael representa esse primeiro momento. Nós vamos começar daqui. E aí, nós temos, de outro lado, um lindo fato místico, um lindo fato espiritual na Bíblia, com Pedro. Quando Cristo pergunta a Pedro, onde antes ele falava sobre Elias, perguntando quem era Elias, e depois ele pergunta de si mesmo, Pedro lhe responde, tu és o Cristo. E aí, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro reconhece no Cristo, o Filho de Deus, por uma intuição espiritual. Pedro não havia desenvolvido ainda as faculdades clarividentes. Pedro, na realidade,
era um homem muito simples. Cogita-se que ele não soubesse nem mesmo ler e escrever. Essa é a visão que a Bíblia nos traz. Mas apesar dele não ter essa capacidade intelectual, ele tinha uma grande pureza de coração. E essa pureza de coração é o que lhe permitiu acessar, no nível do seu inconsciente, uma verdade espiritual, uma intuição espiritual, a partir da qual ele sabia algo, não a partir das suas faculdades intelectuais, mas a partir de impulsos que vinham diretamente do mundo espiritual. Esses impulsos que vêm diretamente do mundo espiritual e da vida desses seres espirituais representam os impulsos do início da clarividência. Os seres espirituais, eles vivem numa dimensão que é a dimensão do inconsciente do ser humano, a dimensão da nossa corporalidade física, que nos faz inconscientes para toda a realidade espiritual. E é desse nível mais profundo que veio esse impulso para Pedro. Então aí também em Pedro, nós temos em germe nós temos em germe a semente da clarividência, o impulso inicial para o desenvolvimento da clarividência. E aí o que vem em seguida, Cristo diz a Pedro: tu és Pedro, tu és pedra, tu és esta pedra fundamental. E ele estava se referindo a essa capacidade intuitiva, ainda inconsciente, a partir da qual seres espirituais se manifestavam a partir da corporalidade física de Pedro, sem nenhuma atividade intelectual, simplesmente a partir de impulsos puros que vêm do mundo espiritual. E a partir de quem vêm esses impulsos do mundo espiritual? Do próprio Cristo. É o Cristo que nos dá, a partir das hierarquias celestiais, todos esses impulsos inconscientes para o nosso desenvolvimento. O nosso karma e o nosso dharma, todas as forças que determinam o nosso destino no mundo, elas vêm desse nível mais profundo do inconsciente. E elas se manifestam através de seres espirituais. E o mais elevado ser espiritual é o próprio Cristo, junto com o Espírito Santo e com Deus Pai, a Trindade divina. E aí o que ele diz em seguida, meus amigos? Ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ele está dizendo ali é que a partir do desenvolvimento das capacidades clarividentes do ser humano, todo o cristianismo será desenvolvido. E é isso efetivamente que a gente pode perceber em toda a narrativa bíblica, em toda a história do cristianismo, nas suas primeiras forças formativas e no seu desenvolvimento nos estágios iniciais, nos estágios intermediários e até hoje. Na luta do bem contra o mal, entre aqueles que desenvolvem essas capacidades clarividentes, que nos são dadas pelo próprio Cristo, em todos os eventos onde o bem se desenvolve a partir disso, e o mal tenta criar obstáculos para que o ser humano não tenha acesso a essas realidades espirituais, a gente pode entender todo o desenvolvimento do cristianismo. E é o próprio Cristo que nos dá isso. Eu já tenho falado aqui e colocado em todos os textos a evidenciação, trazendo à tona, revelando esses fenômenos clarividentes e a luta do bem contra o mal,
nos fenômenos de possessão espiritual, ou de influências espirituais, de ataques espirituais. Todo esse processo. E agora a gente vai ver isso sobre um ponto de vista um pouquinho diferente, na vida dos próprios apóstolos e no desenvolvimento do cristianismo. O que a gente tem, então, como um terceiro ponto para desenrolar esse fio da meada, é o que aconteceu com São João Evangelista. São João Evangelista, Steiner nos indica, é a mesma individualidade que na Bíblia se apresenta, primeiro como o jovem rico, a quem Cristo diz, como eu posso seguir assim, a quem Cristo diz, deixe tudo, todas as tuas riquezas e me siga. Um pouco antes disso, esse jovem perguntou a ele, o que eu devo fazer? E antes de fazer essa pergunta, o que eu devo fazer? Ele disse tudo o que ele já fazia, indicando que ele seguia todos os preceitos da religião judaica, corretamente todos os preceitos dos 10 mandamentos. E aí ele pergunta, o que mais devo fazer? E aí o Cristo lhe responde, que deixe todas as suas riquezas e o siga. Esse mesmo jovem rico é Lázaro. Lázaro, que é ressuscitado por Cristo no sábado anterior ao domingo de Ramos. O que é a ressuscitar? O que é a ressuscitação de Lázaro? O que estava ocorrendo com Lázaro? Lázaro, naqueles entre 3 e 4 dias que ele ficou aparentemente morto, ele estava vivendo um processo de iniciação espiritual. Esse processo de iniciação espiritual é um processo que já ocorria para os mais elevados iniciados em todos os povos antigos, em todas as tradições de mistérios existentes à época da Bíblia, à época da encarnação do Cristo. E mesmo no Antigo Testamento. Jonas, quando ele passa 3 dias na baleia, ele está passando pelo processo de iniciação semelhante ao processo de iniciação pelo qual passou Lázaro João. Mas ainda era, no caso de Jonas, um processo de iniciação em que os sacerdotes que conduziam esse processo eram ainda seres humanos encarnados, enquanto no caso do Cristo, foi o próprio Cristo que o fez. No caso de Jonas, o que ocorre ainda é um processo relacionado às antigas iniciações da Atlântida, da antiga Atlântida. Meus amigos, os conhecimentos sobre a antiga Atlântida não nos são dados pela visão materialista do mundo, por relatos históricos, por documentos históricos, por livros escritos por homens. Os relatos da antiga Atlântida nos são dados por homens com visões clarividentes, como Rudolf Steiner, como a Blavatsky, como N outros iniciados que tiveram a tarefa de trazer para o mundo esses conhecimentos que lhes eram revelados através de seres espirituais que se uniam à sua própria consciência. Essas pessoas são iniciados que têm acesso ao mundo espiritual, são preparados para isso, passam por processos de iluminação, depois de iniciação, e só assim têm a devida maturidade para trazer esses conhecimentos para os seres humanos. E nos nossos livros históricos,
há relatos muito antigos sobre todos esses conhecimentos antigos. No Egito, iniciados como Hermes Trismegisto porque ele tem a trindade, o desenvolvimento de 3 capacidades mágicas diferentes. Ele é 3 vezes um mago, indicando que ele desenvolveu de forma muito elevada essas capacidades espirituais do ser humano. E depois nós temos, no momento mais próximos de nós, Platão. Platão também era clarividente. Por isso que ele nos dizia, ou nos disse, que os homens só podem ver as sombras projetadas na caverna. Imaginem posicionados atrás do ser humano, nas suas costas, seres espirituais que emitem toda a sua luz, e essa luz é bloqueada pela própria corporalidade física do ser humano. E com isso, na parede da caverna, em frente ao ser humano, para onde ele está olhando, ele vai ver o quê? As sombras criadas pela sua própria corporalidade física, ou por quaisquer outros objetos físico-materiais, quaisquer outros seres manifestos materialmente, criando um obstáculo à luz. Todos esses vão criar sombras na caverna. Essa é a imagem que nos deu Platão. E ela é muito bonita, porque efetivamente, na época grega, se faziam estátuas de homens que tinham aqui na nuca uma segunda face, um segundo rosto, representando que eles ainda podiam ver, por esse segundo rosto, os seres e a vida espiritual, toda a realidade desse mundo espiritual. Então, o fato de nós não podermos ver mais aqui, por esse órgão espiritual clarividente que existia aqui, ligado ao corpo físico, é que a gente não vê atrás, nessa imagem de Platão, toda essa vida desses seres espirituais, toda essa luz desses seres espirituais. E também é muito verdade que a nossa própria corporalidade física, o corpo físico, enquanto estamos encarnados, o que nos impede de ver essa realidade espiritual. É o corpo físico que bloqueia isso. Então é o próprio corpo físico que transforma em sombras para a nossa visão dos olhos agora físico-materiais aquilo que se projeta nas paredes da caverna. É uma imagem muito bonita, muito perfeita, como deveria ser. Platão, ele tem um grande destaque em toda essa história do pensamento humano, na história do desenvolvimento do pensamento humano. Assim como seu mestre Sócrates teve também um destaque, porque eles foram os últimos representantes da antiga forma de clarividência. Quem vem logo depois de Platão é Aristóteles. E quem estuda filosofia vai estudar 2 escolas completamente diferentes, a escola de Platão e a escola de Aristóteles. Aristóteles não tem mais a antiga clarividência. Então ele vai desenvolver, a partir da sua intelectualidade, a partir da sua racionalidade, toda uma visão de mundo que é perfeita, mas ela é perfeita dentro dessa nova visão. É muito interessante observar que Aristóteles não contradiz absolutamente nada da filosofia de Platão.
mas ele, ao mesmo tempo, atrás de uma forma completamente diferente. Essa é uma grande beleza invisível que a gente precisa observar. Os pares de opostos entre a visão espiritual e uma visão intelectual que começa a se desenvolver são totalmente harmonizados nessa interação da filosofia de Platão com a filosofia de Aristóteles. E aí Aristóteles vai dar o tom, vai dar o impulso para o qual tudo mais se desenvolve na filosofia a partir dali. Só como curiosidade, eu mencionei aqui Sócrates. Sócrates, segundo Rudolf Steiner, reencarna como Aristóteles. Então Platão foi discípulo de Sócrates, mas ao mesmo tempo foi mestre de Aristóteles. Ali, o discípulo se torna mestre, dentro de um fato histórico que realmente ocorreu. E Sócrates era clarividente como Platão. Sócrates dizia que ele tinha um daemon, que é o seu gênio, um espírito que o iluminava. No início do uso dessa palavra daemon, não havia ainda distinção entre seres bons e seres ruins. Tudo era experimentado como uma realidade divino-espiritual. Depois, esse termo daemon, ele foi separado para se usar a palavra eudaemon, quando se falava de um gênio bom. É o daemon do nosso eu. É então o próprio espírito do ser humano se manifestando a ele como uma entidade espiritual. E aí ela é benéfica, aí ela é do bem. E essa transformação da palavra daemon em eudaemon, ela se dá pelo fato de a individualidade humana estar se desenvolvendo. Antes era necessária só uma palavra, daemon, porque o eu humano, a individualidade humana ainda não estava se desenvolvendo em estágios mais avançados, não estava desenvolvida. No início do desenvolvimento da individualidade humana, o que prevalece é o desenvolvimento do nosso ego. E esse ego, ele tem inicialmente uma tendência para o mal. Quando Sócrates falava do seu daemon, ele não tinha ainda essa tendência para o mal da individualidade humana. Então não era necessário fazer a distinção. Logo depois, em que essa individualidade começou a se desenvolver um pouco mais, foi necessário cunhar a palavra eudaemon para distingui-la da palavra daemon. E daí é que nós temos a origem da palavra demônio e a origem da palavra eu. Os demônios são aqueles seres divinos espirituais que não têm um eu. Eles não conseguiram, através do seu desenvolvimento, se manter no passo evolutivo adequado. Eles ficaram para trás nas suas evoluções. E ficando para trás, eles não lograram o objetivo de desenvolver um eu. E aí, a palavra eu hoje substitui aquilo que no passado era o eudaemon. Houve uma divisão ainda maior na evolução do conceito atrelado também à palavra eudaemon, para que ela se separasse completamente e se tornasse apenas eu. Essa é uma outra maneira da gente olhar para a história antiga, para a contribuição dos gregos, para entender esses movimentos do nosso desenvolvimento espiritual. O que nós estamos desenvolvendo, meus amigos, é o nosso eu. E existem 3 níveis de eu.
o ego, o nosso pequeno ego, terreno e temporal. Existe o nosso eu como espírito, já numa outra dimensão. E existe aquilo que a gente pode chamar de nosso eu verdadeiro. Esse nosso eu verdadeiro é o próprio Cristo. E é a atuação do Cristo. E é aqui que eu gostaria de chegar. É a atuação do Cristo sobre o nosso espírito e do nosso espírito sobre o nosso pequeno ego, terreno e temporal, que se dá o nosso processo de evolução espiritual, o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Nos níveis mais baixos, ele tem a ver com um processo de individuação. E na individuação, a gente tem primeiro o movimento de desenvolvimento desse ego, desse pequeno eu terreno e temporal, ou desse pequeno ego terreno e temporal. O uso dessa palavra eu e ego também tem essas diferentes gradações, distinções, e que em diferentes momentos do tempo ela pode ter usos diferentes. É esse pequeno ego terreno e temporal, esse pequeno eu terreno e temporal, que come do fruto do bem e do mal e tem como primeiro desafio enfrentar o mal em si mesmo, essa tendência que o ego tem para o mal no início do seu desenvolvimento. Mas desde o início, assim como era no princípio, agora e para sempre, este pequeno ego, ele sempre está conectado, ele sempre tem acesso, ou ele sempre pode estar conectado e ter acesso ao seu eu, ao seu espírito, para o seu desenvolvimento. E esse eu, esse espírito, ele conta sempre com a conexão com o próprio Cristo, como Filho de Deus, como a manifestação do segundo Logos, como a manifestação do Verbo. Logos é verbo em grego. Esse eu é a manifestação como força criativa do amor, aquilo que vem da força da vontade divina. Deus Pai dá um impulso de vontade divina, que se transforma em amor divino no Cristo e que se transforma em sabedoria divina, totalmente preenchida pelo amor a partir do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é aquele que nos vem para revelar todas as coisas. Ele é o Paráclito de Deus. Ele é aquele que é para nós a luz à nossa porta. Na soleira da porta, a gente tem uma luz. E o símbolo disso é que ela ilumina tanto o nosso mundo interior, representado pela casa. A casa, meus amigos, é uma metáfora, é uma representação espiritual para tudo aquilo que vive interiormente no ser humano. Sempre que a gente sonha que está numa casa, a gente está dentro da nossa própria alma. Ou se a gente está numa casa com outras pessoas nos nossos sonhos, a gente está em contato com a alma dessas outras pessoas também. E o Espírito Santo, então, é essa luz que ilumina na soleira da casa, ou seja, sob a porta de entrada da casa, tanto aquilo que existe interiormente na alma humana, quanto aquilo que existe exteriormente no nosso mundo. E essa palavra para, ela vem do sânscrito, paráclito. Para quer dizer aquilo que existe além do material, ou aquilo que está sempre além. É aquilo que se vê
depois que se atravessa o limiar entre mundos, que pode ser o limiar entre o mundo material e o etérico, o limiar entre o etérico e o astral, o limiar entre o astral e o espiritual propriamente dito. A sabedoria sempre foi relacionada à luz. E é essa sabedoria que nos dá o Espírito Santo, que nos dá o Paráclito, que deve revelar todas as coisas. Então o Cristo atua a partir dos nossos corações e o Espírito Santo atua a partir dos nossos pensamentos, para nos revelar tudo aquilo que deve ser revelado. Isso também está relacionado ao desenvolvimento das capacidades clarividentes. As revelações que o Paráclito nos traz, que o Espírito Santo nos traz, são as revelações das realidades espirituais. E o que está dito na Bíblia? Ele deve nos revelar tudo aquilo que deve ser revelado. A palavra revelação é a mesma palavra glória. Glória quer dizer revelação. Quando a realidade e a vida dos seres espirituais nos são revelados, toda a criação se glorifica. O bem e o mal, meus amigos, estão relacionados unicamente à percepção. Se temos uma elevada percepção que glorifica tudo na vida, e nós percebemos a vida, a atuação de seres espirituais na base de tudo da matéria, o bem se revela nas nossas vidas. Toda a criação se glorifica com a mais elevada visão espiritual que nos revela os mais elevados seres espirituais na base de toda a criação. E ao mesmo tempo, quando a revelação se dá num nível mais baixo, o que a gente vê é a atuação desses seres que são chamados de seres demoníacos, as sombras, tudo aquilo que é contrário à evolução e que age para criar obstáculos para a evolução, mas ao mesmo tempo para criar com esses obstáculos as forças que fortalecem o bem e que permitem a evolução. Isso que é o negativo é percebido pelo ser humano num baixo nível de consciência como demônios, como seres adversários do homem. Então, a partir da revelação do Espírito Santo, nós podemos perceber tudo. E dependendo do nível das nossas próprias consciências, do nosso próprio desenvolvimento, nós vamos perceber essa realidade espiritual com olhos em que toda a criação é glorificada, ou também com olhos em que nós ficaremos presos pela atuação desses seres espirituais na nossa própria alma, desses seres espirituais negativos. A abertura da visão espiritual, ela pode, de um lado, nos conectar aos seres mais elevados, ou ela pode, num processo mal sucedido, porque nós não estávamos ainda preparados para isso, gerar em nós fenômenos de possessão espiritual. Todas essas coisas, meus amigos, são coisas que existem a partir do processo de desenvolvimento da clarividência e a partir da atuação do Cristo na nossa alma, do Cristo na nossa consciência. A alma é a nossa porção que foi se desenvolvendo gradualmente na própria esfera terrena. Inicialmente nós tivemos o germe de um corpo físico, depois de um corpo etérico e só então de um corpo astral. A alma, ela é imperfeita porque ela é criada a partir de uma dimensão espiritual ligada à materialidade terrena. E a partir dessa dimensão espiritual terrena, mais pela atuação de seres espirituais elevados da verdadeira esfera espiritual. Dessa mesma esfera espiritual, existe a atuação de um espírito que é único
que parte de uma trindade divina que é única e é trina ao mesmo tempo, e que então tem essa capacidade de se subdividir, mas manter-se una. Isso é o nosso espírito. A partir de um espírito uno, os espíritos individualizados, eles são criados por Deus, e esses espíritos, eles vão depois se conectar a essa alma, ou a essas almas, e fazer com elas um processo de unidade. O desenvolvimento humano consiste na atuação do espírito que já é uno com Deus, atuar nessa alma que veio sendo metamorfoseada e criada a partir de uma esfera física, em que prevalece a dualidade e não a trindade. Então, a partir da união do espírito com a alma, essa dualidade passa a absorver aspectos da trindade. Essa é uma forma de nós enxergarmos o nosso processo evolutivo. E essa forma é o que nos indica esses 3 níveis, novamente, do eu. O eu mais elevado do Cristo, dessa unidade espiritual perfeita, que em algumas tradições é chamada de mônada, dessa mônada primordial, outras mônadas, que são outras individualidades espirituais, outros espíritos são formados. E a partir de um momento da evolução espiritual, esses espíritos, eles vão se conectar a estas almas que ainda não estavam ao seu encargo. Cada um desses espíritos não estava cuidando individualmente ainda dessas almas. Quem cuidava do desenvolvimento dessas almas era o próprio Espírito único e divino. E esse Espírito único e divino cuidava disso coletivamente para todas as almas, quando todas as almas ainda eram almas coletivas. Houve um momento em que também as almas existiam apenas como uma única alma. E essa única alma foi se individualizando, foi se separando. Outras almas foram criadas a partir de uma alma primordial. Até esse momento, da alma primordial, existia um espírito primordial. Quando as almas se individualizam, também os espíritos se individualizam. Para que haja, e aí, quem é responsável pela evolução dessas almas é o próprio espírito. E aí que se cria essa relação trina, em que existe um pequeno ego terreno e temporal, que é ligado a essa alma, que tem, cuidando dele, um espírito individualizado e que tem acima de si o próprio Espírito de Deus, cuidando também da sua evolução. Meus amigos, essa em síntese é a maneira como Aristóteles vai nos explicar todo o desenvolvimento humano. Ele pela primeira vez traz de forma intelectual e racional todo esse processo do desenvolvimento humano. Antes dele, os antigos clarividentes, como Platão, traziam conhecimentos de uma forma bastante diferente. Eles falavam dos seres espirituais, dando muito mais ênfase à vida desses seres espirituais. Para eles tudo era movimento, para eles tudo era vida, para eles tudo era uma interação plenamente vivificada desses seres espirituais. E aí a forma como eles trouxeram isso não é uma forma adequada para nossa mente material entender tudo isso. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, a gente tem os rishis védicos. Os rishis védicos, eles os rishis védicos, eles trouxeram todos os aspectos da criação do universo que ficaram registradas nos Vedas e outros textos que foram atualizando para as diferentes linguagens que foram surgindo, porque o ser humano estava se transformando e necessitava dessas diferentes linguagens. Eles trouxeram toda essa realidade espiritual sob a forma da vida desses seres espirituais. Mas eles trouxeram isso de uma maneira multifacetada, que só era possível compreender para uma mente
que estava completamente conectada e que tinha a visão desses seres espirituais. Para nós que não temos a visão desses seres espirituais, não é possível entender intelectualmente toda essa complexidade. Porque para que a gente compreenda um ser espiritual, a gente precisa se unir a cada ser espiritual. E a união com esses seres espirituais só se dá pela manifestação do amor. É o amor que une espiritualmente o ser humano como um ser espiritual com outros seres espirituais. Enquanto a gente não desenvolve plenamente esse amor, a gente não é plenamente um ser espiritual. E a gente só pode compreender outros seres espirituais verdadeiramente quando a gente se torna novamente um ser dessa dimensão desses mesmos seres espirituais. Então é em função disso, da gente não ter mais essa conexão como tinha no passado, que foi necessário que se desenvolvesse uma nova forma de pensamento, que é essa nova forma de pensamento materialista que nos foi dada inicialmente por Aristóteles. Há um marco, há uma divisão em toda a história da humanidade, em toda a história do pensamento humano, com o fim da antiga clarividência, representada por Platão, e com o início dessa nova forma de pensamento intelectual racional, iniciada por Aristóteles. Eu já vou voltar a isso, não sei se agora ou em outros podcasts, mas eu agora vou fechar grandes parênteses que eu abri. Quando eu comecei a falar de tudo isso, eu estava falando de Jonas. E aí, ao mencionar Jonas, eu mencionei Platão como aquele que nos traz, numa história mais recente, que é da civilização grega, os conhecimentos sobre a antiga Atlântida. A antiga Atlântida, meus amigos, ela era uma ilha que ficava entre aquilo que é a parte, vamos dizer assim, mais norte da América do Norte e a Europa. E ela era tão grande que parte dela também já se colocava em frente ao atual continente africano. É isso que os sábios nos revelam, é isso que também Platão traz. Essa ilha, meus amigos, ela tinha a forma de uma baleia. E na realidade não era só uma ilha, não. Se não me falha a memória, eram 8 ilhas, ou talvez mais. Mas dentre as ilhas da Atlântida havia uma ilha principal, que era a maior e que tinha o formato de uma baleia. E na parte mais sul e oeste dessa ilha, ela ficava assim atravessada. Ela não era no sentido norte-sul, nem no sentido leste-oeste. Ela ficava atravessada assim. E a parte inferior dela estava mais a oeste e a parte superior estava mais a leste. Então ela era uma baleia, aqui a cabeça da baleia, vindo aqui para a cauda da baleia aqui embaixo. E na cauda da baleia, o que a gente tinha eram 7 estrelas, no exato formato das Pleiades no céu. As Pleiades são um conjunto de estrelas que faz parte da constelação de Touro. É o que na Bíblia se chama dos 7 estrelos, no livro de Jó 9:9, mas é mencionado em outros trechos também. Então, na Terra, existia uma exata projeção físico-material das Pleiades, que eram essas 7 ilhas ao sul da Atlântida. E, além disso, o corpo principal da Atlântida era no formato de uma baleia. E a baleia, ela é também uma constelação no céu. A gente tem a constelação do monstro marinho. A gente chama de baleia, mas no próprio texto bíblico, o que existe é a palavra monstro marinho. Então, a iniciação de Jonas, ela se deu durante 3 dias dentro do monstro marinho. O que isso tudo representa, meus amigos? Representa que Jonas teve ainda uma iniciação na forma da antiga iniciação que existia na antiga Atlântida. É essa a linguagem simbólica, essa a linguagem cifrada, que é a linguagem das escolas de mistérios, que é a linguagem dos iniciados,
que participaram do registro dos textos bíblicos, e é a história dos povos que mantinham esses conhecimentos iniciáticos, nos quais esses textos foram registrados, que nos explica que existe então esse simbolismo da baleia e do monstro marinho, simbolizando as antigas iniciações da Atlântida. Jonas, então, ele é um iniciado que tem relação com esse passado da Atlântida. E o tipo de iniciação que ele vai ter é um tipo de iniciação que tem então a ver com a corporalidade física, a mesma iniciação atávica, a mesma antiga forma de clarividência que é representada nos tempos do Cristo por aqueles que em Betfage cuidavam de manter os procedimentos dessa antiga clarividência, sentando-se abaixo da figueira, que mantinham os jumentinhos como jumentinhos sagrados, também como uma forma de manifestação da antiga clarividência. A gente falou disso nos textos, nos podcasts sobre a Semana Santa. O Cristo montado na jumentinha e entrando em Jerusalém no domingo de Ramos é a última manifestação da antiga clarividência, em que o Cristo representa o Espírito e a jumentinha representa o corpo físico. E ali o Cristo estava manifestando a antiga forma da clarividência através dessa conexão mágica espiritual com a corporalidade física representada pelo jumentinho. Isso no passado também foi representado por essa relação com a baleia e nessa iniciação de Jonas. São todas reminiscências de diferentes formas como essa antiga clarividência se manifestava nos diferentes povos. E por que essa antiga clarividência é relacionada também com a antiga Atlântida? Porque foi na antiga Atlântida que os diferentes tipos físicos do ser humano, as diferentes raças humanas foram formadas. Então, a Atlântida, ela se relaciona com o desenvolvimento de tudo aquilo que é físico no ser humano. E aí, a antiga clarividência que vem dessa hereditariedade física formada na Atlântida, ela é representada por essa iniciação atlântica, representada pela baleia no caso de Jonas. E aí, meus amigos, o outro parênteses que eu preciso fechar é sobre a ressurreição de Lázaro. Quando eu trouxe Jonas, eu estava falando de Lázaro. O que acontece então? Toda essa antiga iniciação atlante, representada na Bíblia pela iniciação de Jonas nos 3 dias que ele passou dentro da baleia, que nada mais é. Por que se fala da baleia? Naquele momento, Jonas vai espiritualmente para as regiões espirituais representadas pelos seres espirituais que até hoje ainda se manifestam na constelação da baleia no céu, na constelação do monstro marinho no céu. Ele vai acessar ali conhecimentos espirituais que estão relacionados ao passado da humanidade. Ele precisava recuperar na sua consciência como Jonas todos os conhecimentos mais elevados da antiga Atlântida para que ele pudesse manifestar como profeta do povo judaico esses mesmos impulsos atlantes no desenvolvimento da corporalidade física do povo judaico, para que um dia a corporalidade física do povo judeu, do desenvolvimento máximo desses seres humanos no povo judeu, pudesse um dia criar a individualidade de Jesus de Nazaré, o corpo físico de Jesus de Nazaré, mas também o corpo etérico e astral de Jesus de Nazaré, para que o próprio Cristo pudesse encarnar sobre esse corpo. Então essa iniciação de Jonas, que tem a ver com a antiga clarividência, também tem a ver com o passado.
E em contraste com isso, nós temos a iniciação de Lázaro João. Nesses 3 dias, quem vai ser o sacerdote, o hierofante? Hierofante é uma palavra grega. Hiero quer dizer templo. E fante quer dizer, se refere àquele que atua no templo. Aquele que atua no templo, unindo o Deus e os homens, é o sacerdote. Então, a palavra hierofante em grego é a palavra que hoje a gente usa para dizer sacerdote. Então, quem vai ser o hierofante, o sacerdote, nessa iniciação de Lázaro João é o próprio Cristo. Aí a gente tem a total transformação da antiga clarividência na nova clarividência, da antiga iniciação atlante, melhor dizendo, nos novos processos de iniciação guiados pelo Cristo, presididos pelo Cristo. E aí o Cristo, ele nos leva do passado, através do presente, para o futuro. O que então Lázaro João vai ver nesses 3 dias? Ele vai para diferentes esferas da realidade espiritual que o preparam para preparar, eu estou sendo redundante aqui, mas é isso, que o transformam para que ele esteja preparado, para preparar para nós a revelação do futuro da humanidade. E o desdobramento da evolução humana a partir do Cristo e por todo o futuro da humanidade, pela eternidade. Estarei convosco até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos. É isso que se inaugura ali. E se inaugura ali um processo em que o Cristo será o nosso sacerdote, aquele que vai nos dar todos os dons da clarividência. É ele que deixa para nós o Paráclito. Eu vou, mas eu vos deixo o Paráclito. Tudo é obra dele, o Paráclito que nos revela nos pensamentos todas as coisas. E ele, o próprio Cristo, vai nos revelar, além desses pensamentos vivos, além dessa intelectualidade conectada ao espiritual, ele vai nos dar depois a visão clarividente, imagens espirituais, inspirações espirituais, intuições espirituais. Então, todo esse processo, meus amigos, ele é inaugurado ali, como um novo impulso para a humanidade na ressurreição do Lázaro João. E o Lázaro João, meus amigos, é a mesma individualidade que vai nos trazer, então, além do maravilhoso Evangelho de João, que é o mais elevado da Bíblia, onde ele pode ver o Cristo como o Logos, pode ver o Cristo como o Verbo, porque naquela iniciação ele se elevou às mais elevadas alturas do mundo espiritual, e ao mais elevado conhecimento espiritual que poderia ser acessado pelo ser humano naquela época, é que ele nos traz o mais elevado dos evangelhos, o Evangelho de João. E da mesma maneira, no final da sua vida, depois dele amadurecer muito, com muito sofrimento, desenvolver muita sabedoria através de todo o sofrimento pelo qual ele passou, ele pode nos trazer todos os mais elevados impulsos de conhecimento para o futuro da humanidade, que é o que ele nos traz através dos livros do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, revelação do bem e revelação do mal. É isso que ele vai fazer. Ele vai nos dar o conhecimento de como as forças do bem e as forças do mal atuam na humanidade. Ao mesmo tempo que no Apocalipse o Cristo se revela majestoso sobre as nuvens aos olhos dos seres humanos, também todas as forças demoníacas que trazem os flagelos para a humanidade são revelados. E o que João vai nos mostrar é que o livro de Apocalipse é um livro de vitória. No final, aqueles que persistirem, aqueles que resistirem, vão encontrar a vitória junto com o Cristo. Aqueles que se unirem ao Cristo e que forem guiados pelo Cristo. Muito importante dizer, por essa forma de visão espiritual que o Cristo nos dá, por essa forma de pensar espiritual que o Cristo nos dá, são aqueles que vão chegar até o final.
e que vão depois viver com Cristo. Então a gente precisa, desde já, desenvolver essas capacidades para que a gente possa estar no passo evolutivo adequado que a gente tem que estar. Então, meus amigos, João, ele acessa realidades espirituais muito elevadas como semente na alma dele nesses 3 dias em que ele passou por essa iniciação. E esses impulsos vão viver e amadurecer nele durante a sua vida toda, para que ele possa depois ser o veículo, ser o instrumento para nos revelar tudo o que o livro do Apocalipse nos traz. E quem é que revela isso para ele diretamente? E de novo aqui uma indicação que é o Cristo que nos traz essas capacidades clarividentes, que nos revelam o mundo espiritual. Quem faz isso é o próprio Cristo. Quem aparece com as 7 estrelas numa mão, os 7 candelabros em outra, com os pés incandescentes, acho que com um ferro ou um ouro incandescente. Toda a visão que faz com que João abaixe a sua cabeça e se coloque prostrado perante o Cristo, com a sua própria cabeça encostada na terra também, porque é isso que acontece quando qualquer ser humano se depara diante da majestade de Deus. A nossa primeira reação é sempre nos abaixarmos e nos colocarmos por terra. Tamanho o impacto que isso nos traz. Mas é o próprio Cristo, então, que aparece para João, ele revela tudo em visão clara e evidente. Se a gente tiver olhos para ver, e é isso que eu estou tentando trazer aqui, tudo se relaciona com a clarividência, de um lado, e com a visão do Cristo e das hierarquias espirituais e dos seres espirituais, e de outro lado, com a visão e com a atuação dos seres adversários. Muito bem, meus amigos. Então é esse o ponto, essa nota, esse acorde principal que eu queria dar aqui. E esse acorde principal, ele vai seguir dando o tom para todos os nossos próximos podcasts falando desse assunto. A gente tem então Pedro, com a sua simplicidade, tendo uma intuição que vem do seu nível inconsciente. Ele não tinha nenhuma capacidade intelectual para poder dizer que o Cristo, ele era, que Jesus era o Cristo, que em Jesus habitava o Cristo, Filho de Deus. Ele diz sobre esta pedra, Cristo diz sobre esta, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ele está dizendo ali é que a visão espiritual do Cristo em outro ser humano, exatamente como Pedro viu o Cristo em Jesus de Nazaré, o que será o fundamento do desenvolvimento de todo o cristianismo, por toda a história da humanidade. Eu só posso ser cristão se eu vejo o Cristo em você. Você só pode ser um cristão verdadeiro se você vê o Cristo em mim. E nós só podemos ser cristãos verdadeiros se, além de vermos o Cristo um no outro, nós pudermos ver o Cristo atuando entre nós. É Ele que cria a nossa própria relação. E isso significa que essa tem que ser uma relação totalmente fundamentada no amor. É o amor entre os seres humanos que cria a igreja da qual Cristo estava falando. Um amor que só pode se manifestar do próprio amor em mim, através desse amor, para o amor em você. Maharishi da meditação transcendental foi a primeira individualidade que me trouxe esse conhecimento verdadeiramente à minha consciência. Quando ele diz que o amor se manifesta do ser, ele quer dizer do ser divino, do ser, pelo ser e para o ser. Ser era a linguagem que ele usava nos textos que ele trouxe, como por exemplo os seus comentários ao Bhagavad Gita, as escrituras indianas mais elevadas, assim como a Bíblia é a nossa escritura.
Ele diz do ser, pelo ser e para o ser. Que hoje eu posso dizer do ser divino, pelo ser divino e para o ser divino. E que hoje nós podemos dizer do Cristo em mim, pelo Cristo entre nós, para o Cristo em você. É isso que a gente pode dizer. E é nisso, meus amigos, que se baseia o desenvolvimento do cristianismo. E nessa esfera mais mundana, nessa esfera mais material da nossa existência terrena, isso significa que nas relações econômicas entre todos os seres humanos, prevalece a fraternidade. Fraternidade quer dizer irmandade. Irmandade significa que cada um vai ver ao outro como um irmão espiritual e não um irmão de sangue, porque os laços que vão unir os seres humanos são esses laços do Cristo que habita em cada um. E como o Cristo habita em cada um, todos são irmãos em Cristo, e não apenas ou não mais irmãos de sangue, ou de um povo em que são as relações de sangue que determinam como o amor se manifesta. Isso é o que em grego se chama de filia, que é o amor filial. O amor que se manifesta dos pais para os filhos é o maior amor de sangue que existe. E esse mesmo amor filial que vai construir as relações familiares, as relações de tribos, de povos e de nações. Isso tudo tem a ver com o sangue ainda. Mas existe algo muito maior, que é esse amor na forma de ágape, que é esse amor espiritual. E é só esse amor espiritual que pode criar a fraternidade entre os homens que não são de um mesmo povo, que não são de uma mesma família. Um amor que permite que um ser humano seja capaz de fazer tudo por um outro ser humano, assim como um pai e uma mãe são capazes de fazer tudo pelos seus filhos. Esse amor filial, ele é substituído, transformado, transespiritualizado por esse amor fraternal. E é nisso que se pode fundar uma igreja. Uma verdadeira igreja como essa que foi fundada por Cristo. Quando Pedro pôde ver a Cristo como um irmão mais velho ali, mais maduro, mais evoluído. Mas é só o próprio Cristo em Pedro, se manifestando ainda do seu inconsciente, que pôde permitir que visse em Jesus de Nazaré o próprio Cristo. E meus amigos, em todas as relações amorosas, verdadeiras, entre os seres humanos, seja em família ou seja em qualquer outra manifestação social, qualquer outra forma de relação, mesmo que a gente não veja ou não tenha consciência de que é o Cristo que está na outra pessoa, é somente pela manifestação do Cristo no nosso inconsciente que o amor vai ter se manifestado em qualquer uma das nossas relações humanas. O amor, na sua primeira forma, ele vem dessa manifestação inconsciente de nós reconhecermos o Cristo no outro ser humano. E para isso, o Cristo tem que estar atuando no nosso inconsciente. Eu não sou capaz de ver exteriormente aquilo que não está em mim. O meu nível de percepção da realidade está limitado ao nível do desenvolvimento da minha própria consciência, ao nível daquilo que eu posso perceber com a minha própria luz. E mesmo que seja numa forma inconsciente, como foi no caso de Pedro, e ali ele estava manifestando o seu amor pelo Cristo inconscientemente. E é por isso que Cristo vai perguntar para quem, se não mais
do que para o próprio Pedro depois da sua ressurreição: tu me amas? E ele pergunta isso 3 vezes para Pedro, porque ele foi trazer esse amor do nível inconsciente, é a primeira forma de amar, para o nível subconsciente, que é a segunda forma de amar, para o nível consciente, que é a terceira forma de amar. Ele vai ali dar um impulso para Pedro, para que esse amor que se manifestou, para que o Cristo que já se manifestava em Pedro, do seu inconsciente, para que pudesse reconhecer em Jesus o Cristo, ele vai trazer para níveis mais elevados da consciência de Pedro a percepção desse amor e de onde vem esse amor. É isso que misteriosamente, magicamente, misticamente, espiritualmente está acontecendo naquele momento. Cristo está transformando todo o ser de Pedro, toda a consciência de Pedro, todos os corpos de Pedro, para que ele possa manifestar de forma ainda mais elevada aquilo que veio do seu inconsciente. E é isso, meus amigos, o nosso próprio processo como seres humanos. A gente começa manifestando esse amor de forma inconsciente, mas sempre que é um amor verdadeiro, ele só pode ser do Cristo em nós, pelo Cristo em nós e para o Cristo no outro ser humano. E é a partir disso que até hoje cada um de nós que não teve contato com a antroposofia, que não teve contato com todos esses conhecimentos espirituais, pôde agir amorosamente na Terra. A gente, sabendo ou não, o Cristo é o nosso amigo invisível que está conosco até o final dos tempos. E todo esse processo que o próprio Cristo faz do desenvolvimento da clarividência em nós é para que ele se revele a nós mesmos. Eu disse ainda nesse podcast que os seres espirituais só se revelam ao ser humano por amor. O Cristo é o mais elevado ser espiritual. Ele é um ser da Trindade divina. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Ele é o mais elevado ser na criação material, no cosmos. Ele é o Verbo Criador. Ele é o Logos. Ele é o início de tudo. Ele é o primeiro a ter nascido. Do impulso de Deus, o primeiro impulso da vontade de Deus, o que se manifesta na matéria, na criação, é um impulso do amor de Deus, a força do amor de Deus, que é o próprio Cristo. Então, meus amigos, ele que é o ser mais elevado espiritualmente, ele se revela a nós também por amor. E é nessa revelação do Cristo que a gente vai se transformando. Ele vai nos dando essa capacidade da clarividência para que a gente conheça primeiro a Ele em nós mesmos. E a partir do conhecimento daquilo que é mais elevado, que é Ele em nós mesmos, nós podemos conhecer toda a hierarquia espiritual que o serve. Anjos, arcanjos, arqueus, exousiae, dinamis, kyriótetes, tronos, querubins e serafins. Nós podemos entrar em comunhão com Ele e com esses seres das hierarquias divinas. E é isso então, meus amigos, que Ele fez com Pedro. E Pedro é um exemplo lindo que está também em outras tradições. Maharishi da meditação transcendental, ele vem da linhagem da sagrada tradição dos mestres védicos. E na sagrada tradição dos mestres védicos, o primeiro mestre terreno, ou seja, aquele que não está totalmente nas esferas espirituais, porque existem mestres ou seres espirituais que vêm do nível divino em direção aos homens. E existem homens que estão caminhando em direção a Deus. Então, dentro dessa linhagem dos homens em direção a Deus, o primeiro mestre é Adi Shankara. Adi quer dizer primeiro, e Shankara é uma das formas de se referir ao mestre. Adi Shankara, ele tinha 4 discípulos, e um desses discípulos era Trotakacharya. Enquanto os 3 discípulos ficavam o tempo todo estudando as escrituras, Trotakacharya servia ao mestre.
e ele manifestava capacidades intelectuais menos potentes ou quase inexistentes em relação aos outros três. E todos os dias ele ia pegar água nos rios e ajudar na preparação da comida dos outros discípulos e do mestre Adi Shankara, enquanto os outros estavam estudando as escrituras. Mas um dia, de repente, não mais que de repente, Trotakacharya começou a recitar todos os Vedas, falando com puro amor e pura sabedoria. Nessa simplicidade do servir e nessa simplicidade da devoção a Deus, ali representado pelo Mestre, as qualidades do coração de Trotakacharya se desenvolveram plenamente, antes ainda que a qualidade da mente dos outros discípulos. São caminhos diferentes. São 3 caminhos, segundo a filosofia dos Vedas, para o desenvolvimento espiritual. O karma da ação, que se manifesta pela ação, e a ação mais elevada é servir a Deus. Na Bíblia isso está expresso em buscai a Deus e ao seu reino primeiro das coisas, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, através de ações simples, meus amigos, em que a gente está servindo a Deus, algo muito poderoso se desenvolve na alma humana, que é a presença do próprio Deus ocupando tudo que existe na alma humana, iluminando e transformando qualquer escuridão em luz na alma humana, nesse nível do inconsciente. E é isso que aconteceu ali com Trotakacharya. Primeiro servir, mas servindo num estado de devoção. A segunda forma é a devoção propriamente dita. Às vezes a gente está servindo, mas não sabe que está fazendo isso em estado de devoção. Quando a gente transforma a devoção na relação com outro ser humano, que a gente entende que está num estado de maior conexão com Deus, e a gente procura, através da sintonia com esse ser humano nesse estado de maior conexão com Deus, a nossa própria conexão com Deus, aí ela se transforma em devoção, numa forma de evolução a partir da devoção. E aí ela se transforma, a yoga da ação se transforma em Bhakti Yoga, Karma Yoga se transforma em Bhakti Yoga, a yoga da devoção. E aí num terceiro nível é que a gente tem a yoga do conhecimento. A yoga do conhecimento é a yoga dos 3 outros discípulos que ficavam estudando os Vedas. Então, no nosso polo superior é a mente, que é Sankhya Yoga. No nosso polo aqui do cardíaco é a devoção, que é Bhakti Yoga. E no polo inferior, sistema metabólico e membros, que é o nosso inconsciente, a gente tem a manifestação na nossa corporalidade física dessa yoga, dessa Karma Yoga. E eu estou apontando para esses 3 níveis para dizer que tanto Karma Yoga como o Sankhya Yoga precisam da yoga da devoção para se desenvolver. O centro do qual tudo irradia é a devoção. Então tem que sempre haver a devoção, tanto em Karma Yoga quanto em Sankhya Yoga. Ou seja, tanto no caminho da ação quanto no caminho do conhecimento, a devoção também tem que estar presente. É desse centro do amor, da devoção, que tudo irradia. E esse, meus amigos, era aí que eu queria chegar, fechando mais um parênteses, é o caso de Pedro. Pedro, na sua simplicidade, é um exemplo bíblico do mesmo fenômeno ocorrido com Trotakacharya. Ele, naquele momento, ele desabrocha a partir da pureza do seu coração, seu subconsciente, dos seus sentimentos tão elevados pelo Cristo, da sua devoção ao Cristo. Isso que vem do subconsciente desce até o inconsciente e traz um impulso a partir do inconsciente que fez com que o Cristo
pudesse ser revelado a Pedro. Que o Cristo em Pedro pudesse revelar a Pedro o Cristo em Jesus de Nazaré. E é isso que é a base para o desenvolvimento de todo o cristianismo e de toda a igreja. E eu estou trazendo isso porque os bons seres humanos, aqueles que fazem parte da humanidade do bem, aqueles que são as ovelhas e não os bodes, eles naturalmente, independentemente de qualquer conhecimento que eles tenham, independentemente de terem se ligado diretamente a uma linha religiosa, uma linha espiritual, que é um caminho da devoção, através desse amor manifesto nas suas ações, pelo bem e para o bem de outros seres humanos, eles estão se desenvolvendo espiritualmente. Algo muito grande é criado em todo ser humano que transforma a sua alma com as ações que criam o bem para outros seres humanos. E é assim, meus amigos, que o cristianismo se desenvolve, através de alguns que praticam o bem, através de outros que são devotados a Deus e através de outros que, estudando sobre assuntos espirituais, sobre temas espirituais, também estão no seu caminho de união com Deus. Todos esses três caminhos, da ação, da devoção e do conhecimento, levam a Deus. E todos esses caminhos, eles são conduzidos interiormente em cada um de nós a partir do próprio Cristo. E todos esses caminhos vão levar a que um dia as capacidades clarividentes, que hoje podem se manifestar não como clarividência, mas apenas como impulsos inconscientes, como aconteceu em Pedro, são eles que nos fazem sermos bons para outros seres humanos e manifestarmos o amor para outros seres humanos. Isso está relacionado com algo que eu também tenho tratado nos podcasts, que o nosso corpo etérico, ele é o corpo do amor. É esse corpo etérico que fica no nível do nosso subconsciente, atuando sobre a nossa corporalidade física, que vai fazer com que nós manifestemos atos de amor. Tudo vem desse poderoso corpo etérico. Entender a evolução do ser humano é entender tudo sobre o corpo etérico. Essa é a chave para que a gente entenda a evolução humana, o corpo etérico, porque ele é o mais próximo do físico, e a partir do etérico a gente pode entender tudo no físico. Assim como a partir do subconsciente, a gente pode levar impulsos ao inconsciente que vão nos levar a ações corretas. Inconscientemente a gente age corretamente em função desse impulso de amor que vem do corpo etérico, do nosso subconsciente, do nível do nosso sentir, dos nossos sentimentos, para o corpo físico e nos move para a ação. É tudo tão abrangente que eu vou abrindo aqui parênteses, mas o Rudolf Steiner diz que se não fosse a necessidade de comer, que o homem não faria nada na sua existência terrena. Então existe um impulso, é um impulso egoístico altruísta nesse caso, depois a gente fala disso, mas que é um impulso da sobrevivência, e não só da nossa sobrevivência, mas da sobrevivência dos nossos, do sustento, do provimento para os nossos filhos, ou para os nossos cônjuges, ou para os nossos pais. Então prover o alimento, prover aquilo que dá sustentação na vida terrena, é o que nos move. Isso vem do nível físico, do inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, a partir do corpo etérico, a gente pode ter impulsos que vão criar ações não apenas para que a gente crie na materialidade física, mas a gente vai criar impulsos para que a gente se eleve espiritualmente. Porque o corpo etérico é também a morada do espírito nos níveis de constituição do ser humano.
O Espírito ainda não está plenamente unido a nós. Ele irradia como um raio, ele é uma grande estrela sobre nós. E ele irradia como um único raio aquilo que se manifesta na nossa personalidade, na nossa corporalidade física. É isso que a gente vive quando está encarnado. Um único raio do nosso espírito já faz com que nós sejamos tudo isso que a gente é, cada um de nós encarnados como seres humanos. Olha que maravilha, para que a gente entenda toda a nossa grandeza espiritual oculta aos nossos olhos. Somos um único raio que se manifesta, mas somos verdadeiramente, na dimensão espiritual, uma estrela com infinitos raios. Essa é a verdadeira dignidade cósmica que um dia o ser humano pode atingir e que pouco a pouco também nos é revelada a partir do desenvolvimento da nova clarividência crística, de tudo aquilo que o Cristo nos dá. Ele nos dá, meus amigos, como? Através do corpo etérico. É a mesma coisa, é sempre o corpo etérico. O corpo etérico é o corpo do amor e também é o corpo da memória. E também é nele que residem os órgãos espirituais da clarividência. Tudo está nesse corpo etérico. A nova clarividência crística é uma dádiva que o Cristo nos dá, porque ele uniu o seu próprio corpo etérico à terra, na ressurreição. E essa terra vivificada pelo corpo etérico do Cristo, que permite que cada um de nós desenvolva no seu próprio corpo etérico os pensamentos vivos, os pensamentos etéricos, os pensamentos puros, os pensamentos livres, que são pensamentos livres porque não são sujeitos à materialidade terrena. São pensamentos que se manifestam em nós vindo da pura realidade espiritual. Esses são os pensamentos que vão se manifestar nos discípulos no Pentecostes. As línguas de fogo de Pentecostes são essa representação do Espírito se manifestando no corpo etérico dos discípulos para criar pensamentos puros, vivos, espirituais. O fogo é o elemento que representa o nosso espírito. As línguas de fogo são isso, são esses pensamentos vivos que vêm do mundo espiritual e que passam a se manifestar passam a se manifestar nos apóstolos, na comunidade do Cristo. A comunidade do Cristo nasce com a clarividência, nasce com o Pentecostes. E por que eles se manifestam como línguas de fogo? Porque verdadeiramente vem do coração etérico do ser humano um fluxo que vem para o cérebro etérico do ser humano e aí se manifesta como pensamentos. E o nosso coração etérico, ele é o órgão do sentir. E a gente fala o que vem do coração. Então há uma relação oculta entre o falar e o coração. E é por isso então que o fogo do Espírito se apresenta como línguas de fogo, para mostrar que essa manifestação na mente dos discípulos é uma manifestação desse coração etérico, da palavra cósmica que se manifesta no nosso coração e que se apresenta nessa imagem espiritual portentosa. Essa é uma imaginação espiritual, é uma visão clarividente que nos revela as línguas de fogo. E elas são línguas porque elas representam a união de coração e mente. O fluxo que vem do coração etérico se une à mente etérica dos discípulos. E por isso que a gente tem essa imagem das línguas de fogo. E meus amigos, conforme a gente vai avançando no nosso desenvolvimento desse pensamento etérico, desse pensamento espiritualizado, a gente pode ver inúmeros desdobramentos de toda essa imagem. Do que significa isso? Uma única imagem pode nos gerar infinitos desdobramentos em níveis cada vez mais profundos, diferentes relações que podem se formar para que a gente possa interpretar essas imagens espirituais. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá primeiro imagens e depois ele nos dá a capacidade de interpretar essas imagens. E é isso que aconteceu também com os discípulos no início. Os dons proféticos foram dados por alguns que tinham a visão e outros tinham a capacidade de interpretação.
Então, isso vai se manifestando de forma que o Cristo, em cada um, ele vai trazendo diferentes aspectos dos dons do Espírito Santo, de capacidades proféticas e também capacidades de interpretar visões, profecias que vêm na forma de visões, e depois capacidade de interpretação. Eles são inspirados pelo Cristo para interpretar e são também movidos pelo Cristo num nível mais profundo a agir a partir daquilo que essas imagens e a interpretação dessas imagens, a imaginação e inspiração juntos vão gerar impulsos de atuação no ser humano, no agir do ser humano. O ser humano age a partir da sedimentação desses impulsos da clarividência nele. E em algum momento ele vai ter os seus olhos totalmente abertos para viver em total comunhão com esses seres espirituais que estão agindo do inconsciente dele como impulsos para a ação. Então é isso que acontece, que eu estava falando e aqui fechando um parênteses. Às vezes a gente é movido só pelas coisas físicas para gerar o alimento para o nosso sustento, para comer em última instância. É para isso que a gente age no mundo físico. Isso está representado na Bíblia também por Caim. Caim, o que ele fez? Ele foi ser um agricultor. Ele foi gerar o seu sustento, foi lidar com as coisas e conhecimentos sobre a terra. E o primeiro conhecimento sobre a terra que o ser humano tem que ter é como gerar alimentos, porque senão ele não vive. Então, tudo isso é como se manifesta no nível, na nossa corporalidade física, material, esses impulsos para ação. Mas, de outro lado, a gente tem impulsos para ação que vêm totalmente do mundo espiritual. E esses impulsos para ação totalmente do mundo espiritual são representados aí na Bíblia pelo Pentecostes, por essa imagem das línguas de fogo. E é aí, meus amigos, que vai nascer a comunidade do Cristo, por impulsos para a ação que são dados de cima, que vêm do mundo espiritual. Em todos esses níveis, é o próprio Cristo que atua. E aí eu vou voltar para Pedro, para dizer que a partir de Pedro, a gente tem então essa representação dos impulsos que vêm do inconsciente, sem nenhuma intelectualidade. E aí a gente tem em João, São João Evangelista, Lázaro João, os impulsos que vêm da mais elevada intelectualidade. É uma intelectualidade que pensa como um espírito pensa. Se manifesta no ser humano aquilo que vem de cima. Pensamentos, sentimentos que se transformam em impulsos para ações, para que a gente traga o céu para a terra. Para que a gente manifeste o céu na terra. Para que a gente manifeste o Cristo na terra. É isso que é representado por Pentecostes e também pela linhagem que João representa. Essa devoção manifesta nesse primeiro impulso dos pensamentos vivos e da clarividência sob a forma de imagens, que depois são inspiradas para que a gente as interprete corretamente. E a gente vai ver no Apocalipse o primeiro nível dessa manifestação da clarividência como imagens. Tudo o que João nos traz ali são imagens de manifestações espirituais. É um mundo espiritual se revelando no seu primeiro e mais básico nível, que é esse nível das imagens. Esse é o nível dos anjos. Tudo na esfera dos anjos se manifesta como imagens. Steiner diz que o nível dos anjos, ele é espiritualmente bidimensional, porque tudo se manifesta como imagens bidimensionais. Foi assim que João viu todo o Apocalipse. Num segundo nível, a gente tem o nível dos arcanjos. Os arcanjos é que nos trazem as inspirações. E os arcanjos estão então conectados com os nossos sentimentos, com o nosso subconsciente. Os anjos trazem tudo à nossa mente, no nível do nosso pensar.
Os arcanjos trazem tudo no nível dos nossos sentimentos. E aí nos sentimentos não se trata mais de imagens, trata-se de inspirações. A gente não sente na forma de imagens, a gente pensa na forma de imagens. No fim do dia, tudo no pensamento é imagem. Eu identifico os diferentes objetos, aqui um quadro, por exemplo, aqui, dos meus queridos avós maternos, está aqui atrás. Uma parede, uma cortina, um batente aqui da janela. Qualquer coisa eu nomeio, e o pensar é esse processo de nomeação, e o papel do ser humano na criação através do pensar é nomear tudo. Isso também está na Bíblia. E eu nomeio aquilo que eu vejo. Então, o pensamento, que é esse processo de nomear, está relacionado ao processo de ver. Então, pensamento e imagens, eles existem num grau de unidade. Um existe em função do outro. Por outro lado, o nosso sentimento não é na forma de imagens. Eu simplesmente sinto. E aqui a gente tem a inspiração. Os arcanjos nos inspiram a partir de sentimentos. Sentimentos têm a ver com o quê? Com relacionamento. Sentimentos têm a ver com amor, que é a forma mais elevada da gente se relacionar com qualquer pessoa. E amor tem a ver com o corpo etérico. Então a gente se relaciona com as outras pessoas através do nosso corpo etérico. E aí no nível do querer, no nível da vontade, quem se manifestam para nós são os arqueus. Os arqueus são esses espíritos que nos levam à ação no mundo. Por isso que eles são chamados de principados. Deus Pai é o rei no mundo espiritual. Aqui nós somos príncipes e princesas, como nos contos de fadas. E aí, como príncipes nesse mundo, nós agimos através desta força dos arqueus. Por isso que os arqueus são chamados de principados. Na Bíblia, principados também é uma palavra utilizada para falar de principados e potestades, também como seres adversários. Mas é porque em todos os níveis dessas hierarquias divinas existem seres do bem e do mal. Há 9 hierarquias divinas e há 9 hierarquias que combatem os 9 seres, os 9 níveis das hierarquias divinas. Na luta do bem e do mal, a gente aprende tudo isso. No nosso desenvolvimento espiritual, a gente aprende tudo isso. Então, também tem o príncipe do mundo, que é quem controla aqui o mundo. Mas nós, como príncipes e princesas, ligados ao rei desse mundo divino espiritual, a gente pode manifestar aqui esse reinado espiritual também na Terra. E a gente faz isso através das nossas ações. São as ações que criam as nossas realidades. Pensamentos e sentimentos movem as nossas ações, mas as nossas ações é que verdadeiramente criam a nossa realidade na Terra. E aí, isso tudo vem a partir desse nível do nosso inconsciente e a partir dos impulsos que os arqueus dão na nossa corporalidade física. E eu estou trazendo tudo isso também para dizer para vocês que tudo que se manifesta em nós é a atuação das hierarquias divinas. Anjos, arcanjos, arqueus, exousiae, dinamis, quiriótetes, tronos, querubins e serafins. O Cristo atuando em nós, ele movimenta todas essas hierarquias divinas em nós. Primeiro ele coloca todas elas em nós e depois ele as desenvolve em nós. E esse foi um exemplo de como isso ocorre. Nós somos um santo graal, nós somos um receptáculo para o Espírito do Cristo, porque nesse receptáculo vivem os seres das hierarquias divinas. Isso a gente também percebe com o desenvolvimento dessa clarividência intelectual e depois da imaginação espiritual, da inspiração espiritual e da intuição espiritual. E tudo isso através da atuação desses próprios seres em nós. A gente percebe em nós a atuação deles por amor.
eles se revelam para nós por amor, e aí a gente começa a entender quem a gente realmente é. E aí eu vou fechar esse parênteses aqui, que fica como um impulso para podcasts futuros, em que a gente vai tratar de tudo isso. E aí, para fechar aqui o nosso parênteses, existe no Evangelho de João, que nós lemos na Semana Santa, existe a cena em que Pedro pergunta para o Cristo: e sobre esse aí que vai à nossa frente, o que vai ser? E aí o Cristo diz: o que lhe importa se eu quiser que ele fique? E que aí correu entre os discípulos a ideia de que ele não ia morrer. Mas o Cristo não quis dizer isso, que ele esclarece no próprio Evangelho. Ali a gente já tem essa polaridade entre Pedro e João. Pedro representando esses impulsos para a ação que vêm do inconsciente. Por exemplo, Pedro é quem aparece nos evangelhos tirando a espada e cortando a orelha do centurião no Getsemane. Ele tem esse impulso para a ação. Então Pedro tem a ver com esse nível do inconsciente, e que vai sendo transformado pelo Cristo. Ali Pedro passa por uma iniciação. Ele tem um impulso errado para agir no mundo, Cristo o repreende e cura o centurião e repreende Pedro por aquela ação. Ele está ali ensinando Pedro. Nos nossos processos de iniciação, sempre que a gente erra, Cristo nos mostra que a gente errou. E esse é o nosso aprendizado sobre as leis do karma, sobre as leis espirituais e sobre as leis do karma, que são as leis espirituais mais elevadas. E de outro lado, você tem João, também na polaridade. João é o discípulo que representa a maior passividade junto ao Cristo. Ele está deitado com a sua cabeça no coração de Cristo durante a Santa Ceia. Ele não está só observando o que está acontecendo materialmente. Encostado no coração do Cristo, ele é o único que sabe exatamente tudo o que se passa no coração do Cristo, em todo o ser do Cristo naquele momento. E é por isso que ele pode nos trazer isso lindamente no Evangelho de João. E essa polaridade entre ação e conhecimento. João conhece tudo. Essa polaridade entre ação e conhecimento, ela está ali nessa pequena rixa, vou brincar aqui, de Pedro com João. Não é nenhuma rixa, ambos estavam movidos pelo amor do Cristo. Essa polaridade está aí manifesta. Esses dois caminhos diferentes, que são também o caminho de Caim e Abel. Existem almas que são ligadas à ação no mundo material. E Pedro é representado aí, nessa linhagem, nessa corrente, ou ele representa aí essa corrente da ação. Caim é dessa corrente. Abel é da corrente no mundo espiritual. E João representa aí essa corrente nesse momento. E o que deve ser feito é que essas duas correntes, elas devem se unir. O processo da evolução espiritual do ser humano também é um processo em que cada vez ele atua de forma mais correta na Terra. Ele desenvolve cada vez mais a ação correta. Então, essa aparente separação dos dois, ela é simplesmente uma manifestação de algo que já é unido na sua base pelo próprio Cristo, mas que se manifesta aparentemente como dois caminhos naquele momento. Mas Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesses caminhos, ele está nos dois caminhos. E esses dois caminhos, através do Cristo, em algum momento, eles vão se tornar um só. E eu estou dizendo isso para dizer que, em algum momento, meus amigos, o desenvolvimento dessa capacidade intelectual, dos pensamentos vivos, das línguas de fogo, do pensamento etérico, da nova clarividência crística, também vai nos permitir agirmos melhor no nosso mundo. E é por isso que eu tenho dito em todos os podcasts, como algo que é básico, que são só as ciências espirituais, a antroposofia, os Vedas,
e qualquer outra forma de manifestação verdadeira dos conhecimentos espirituais que podem nos trazer a verdadeira solução para todos os problemas do mundo, para todas as questões sociais. O desenvolvimento dessas capacidades vai nos levar a desenvolver novas formas de nos relacionarmos entre seres humanos, porque qualquer impulso vem do corpo etérico, o pensamento etérico, e essas capacidades clarividentes são etéricas, que são impulsos do amor, e é no amor que se fundamenta o relacionamento humano. Quando a gente traz isso para um nível de atuação na Terra, do agir, do querer, da vontade de Deus se manifestando na nossa vontade, a gente começa a criar estruturas sociais, soluções para os problemas sociais que estão muito acima do atual estado de organização das nossas estruturas sociais, de toda a nossa organização da vida humana na Terra. Então essa também é a importância do desenvolvimento do cristianismo, porque o cristianismo é o desenvolvimento de todas essas capacidades. E o cristianismo, como igreja, nas relações fraternais entre os seres humanos, onde um ser humano puder se relacionar com o outro, com amor, para prover ao outro ser humano tudo o que ele necessita para o seu próprio desenvolvimento, é que a gente vai ter estruturas sociais que são verdadeiras na Terra. Verdadeiras significa que elas são espirituais e, portanto, que elas vão ser eternas, que elas vão ser sustentáveis. E isso, meus amigos, é o gancho que eu quero deixar aqui para o final, para as cenas dos próximos capítulos, para um impulso do que será desenvolvido nos próximos episódios, que é esta formação da nova comunidade do Cristo a partir da fraternidade que se manifestou nos cristãos no início de todo o cristianismo e que se baseou nas capacidades clarividentes que se desenvolveram neles a partir do próprio Cristo atuando neles, a partir do próprio Cristo atuando neles. Steiner vai nos dizer, na antroposofia, que quem desenvolveu o cristianismo não foram os seres humanos, foi o próprio Cristo atuando nos seres humanos. O cristianismo nasceu com pessoas muito simples, que assim como Pedro, tinham no seu inconsciente os impulsos vindo do Cristo para tratar cada um dos seus irmãos de forma fraternal. Uma comunidade verdadeira de seres humanos só pode se desenvolver a partir desses impulsos do Cristo que criam essa relação fraternal entre os homens. Então é isso que a gente vai ver. De um lado, as comunidades nascendo assim, com esse impulso inconsciente, e de outro lado, as comunidades se fundando, se baseando também nas capacidades clarividentes que se manifestam não nos impulsos inconscientes, mas como clarividência no pensar e no sentir. É assim que a gente vai desenrolar o novelo, vai puxar o fio da meada para falar de todo o desenvolvimento do cristianismo a partir da ressurreição do Cristo. Muito obrigado, meus amigos.